Olá, eu sou Ricardo Camitani, psicólogo, especialista em psicologia clínica, e este é o primeiro vídeo falando sobre codependência. Assiste aí. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os familiares dos dependentes químicos. Lá na década de 40, quando foram criados grupos de AA, de Alcoólicos Anônimos, paralelamente a essa criação foi criado um outro grupo, e normalmente pelas esposas desses dependentes, um grupo de ajuda e apoio mútuo para aquelas esposas lidarem com aquelas condições que elas enfrentavam dentro de casa tendo um dependente químico morando junto. Esse grupo de apoio, que foi formado paralelamente, foi justamente para ajudar os familiares ou as esposas daqueles dependentes. E naquele tempo elas não sabiam que mais tarde esse grupo de apoio e essas pessoas seriam chamadas e seriam definidas como codependentes. Então, originalmente, a palavra codependência, ela foi usada para descrever uma pessoa que é afetada ou que mora junto ou que tem alguma relação com um dependente químico. Então, o filho, o cônjuge, as pessoas que moram dentro da mesma casa, no mesmo ambiente, essas pessoas tendem a desenvolver um padrão que não é saudável em reação àquele comportamento daquela pessoa que faz uso, que abusa e é dependente químico. Então, todas aquelas pessoas que moram dentro de um mesmo ambiente, da mesma casa, e que têm um dependente químico, todas as pessoas, elas reagem de uma maneira, elas desenvolvem uma reação a esse tipo de comportamento daquele dependente químico. E de uma maneira, essa reação não é saudável, não é uma reação que dê conta de um modo de vida funcional. E aí, lá da década de 40, vem se estudando essa codependência, vem se estudando esse resultado, essa forma como os familiares desenvolvem vivendo junto. E o termo codependência, ele vem aparecendo, mas ainda hoje ele não é um termo e um conceito muito fácil, não é um conceito que exista em uma frase. Codependência é. Mas a gente encontra vários tipos de definições e definições que são complementares uma à outra. Então a gente tem uma definição de um teórico da área, do Robert Subby, que ele fala que é uma condição psicológica, emocional e comportamental de pessoas que são expostas por muito tempo a uma condição de não comunicação verbal, a uma condição de não expressão dos sentimentos. Você se coloca numa situação, numa condição que não é saudável. E aí a gente tem, né, além dessas que é mais teóricas, a gente tem relatos de pessoas que vivenciam a codependência. Então, por exemplo, uma mulher relata que a codependência para ela é o fato de ela ser uma tomadora de conta. Uma outra pessoa define que ser codependente é ser esposa de um dependente químico. Uma outra pessoa define que dependência química significa que ela está sempre procurando alguém em quem ela possa pular em cima. Um outro relato de uma outra mulher é a codependência para ela é qualquer homem que ela se sinta atraída ou que ela namore ou se case é dependente químico ou tem algum problema tão sério quanto. São várias definições que vão se juntando e vão agregando a um conceito maior de dizer o que é a codependência. Tem a Melody Bates, que é uma escritora muito famosa na área da codependência, e que ela relata e que ela define da maneira dela o que é a codependência. Então, para Melody Bates, codependência é uma pessoa que deixa se afetar por uma outra pessoa e é obcecada em controlar essa outra pessoa, o comportamento dessa outra pessoa. Então a codependência, ela está relacionada com os parentes, com as pessoas que moram no mesmo ambiente, que elas são afetadas pelo dependente químico na relação comportamental, psicológica, emocional, e a maneira com que elas desenvolvem um jeito de conviver com aquilo é uma maneira não saudável na maioria dos casos.
E essa maneira gera um sofrimento muito grande para aqueles familiares. Então a nossa atenção vai agora para esse sofrimento por parte dos familiares. Esse vídeo eu fiz mais para a gente definir um pouco, conseguir trazer uma ideia do que é a codependência, e aí nos próximos vídeos a gente fala um pouco mais especificamente das características dessa codependência. Obrigado pela sua atenção, a gente se vê no próximo vídeo.